Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês que estão nos acompanhando aí para mais essa nossa live aí, para trazer mais informações para vocês, nossos clientes. Então, como nós fizemos no chat, na nossa reunião da Assembleia, nossa parte de perguntas e respostas vai acontecer no final, tá? Então, durante a nossa apresentação, vocês podem estar vendo aqui no chat todas as dúvidas de vocês e aí a nossa especialista que vai retornar todas as perguntas dentro do possível, tá? Então agora eu vou passar a palavra para o Luciano e ele quer dar um recadinho para vocês. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí? É um prazer tê-los aqui conosco novamente. E só passando um recadinho antes de passar a palavra para a Ketri, colocar para vocês a importância dessas nossas reuniões breves que a gente está fazendo aqui, tá? A nossa preocupação é que a gente já tem clientes aqui que estão conosco há 25 anos. E o que acontece? Cada um está numa página em relação ao software, tá? E isso nos preocupa bastante, porque de 0 a 10, eu entendo que, de acordo com o checklist que nós fizemos, nós identificamos que tem vários clientes que estão na página 3. Nós não gostaríamos que ninguém ficasse para trás. Não vai ter prova, mas a gente quer que você cresça junto conosco. Essas informações, elas são assim bastante importantes, porque a gente, no dia a dia, nós temos uma visão aqui geral de todos os clientes. Então, a gente sabe praticamente qual página que o cliente está. Então, é muito chato quando a gente se depara com um cliente, vou citar só um exemplo básico, que, por exemplo, a baixa de arquivo retorno, através do nosso número, ela já existe no sistema praticamente, acho que há 25 anos ou 26 anos. E, às vezes, a gente descobre alguém que não está utilizando, tá? Então, o que nós estamos nos propondo a falar para vocês é que o sistema ele tem várias alternativas, opções que vão facilitar a vida de vocês. Vão fazer com que vocês trabalhem menos e com que vocês possam executar a tarefa de vocês com menos tempo possível. Antes de passar a palavra para a Ketri, que vai estar passando este assunto de conciliação, eu só vou colocar um exemplo aqui que já aconteceu na época que eu passava treinamento, já faz um tempinho, tá? O que acontecia? Eu conheci uma funcionária, uma colaboradora de uma administradora, que ela já tinha trabalhado num outro cliente PRG. E aí ela utilizava praticamente 70% do sistema, utilizava bastante coisa. E ela foi para essa outra administradora que estava na página 3. E o que aconteceu? Ela fez uma proposta, para ela era um desafio, de implantar a conciliação automática nesta nova empresa que ela estava trabalhando. E, para nossa surpresa, ela relatou para a gente que o proprietário da empresa disse assim: olha, vocês, falou para ela e para a gerente, vocês estão proibidas de fazer conciliação. Se vocês fizerem a conciliação, vocês estarão demitidas. Olha que absurdo. Então, o que aconteceu? Elas foram contra a vontade do patrão, fizeram a conciliação e esse cara, ele teve logo na sequência um problema de um prédio que ele perdeu para um concorrente e ele tinha lá valores assim com bastante divergências assim em relação ao que era apresentado no balancete e ao que era apresentado no extrato bancário. E aí ele foi questionado pela nova administradora, falando: olha, você tem um valor maior que você não repassou para a gente. Ou seja, ele estava achando que ele tinha ficado com dinheiro, quando não. Tinha acontecido o seguinte: ele não conciliou e ele estava apresentando um valor totalmente divergente do valor do extrato bancário. Tá? Então, hoje, esse cliente praticamente não solta nenhum condomínio, ele tem praticamente, acho que uns 120 condomínios na carteira dele, então, não sai nenhum condomínio da empresa dele sem a conciliação. Ou seja, o cara que era totalmente contrário lá atrás, teve que aprender um pouquinho na dor.
Então, ele aprendeu, porque ele teve que pagar uma auditoria para explicar que ele não tinha erro lá, que ele não tinha usado o dinheiro do condomínio. Então, ele teve que fazer uma auditoria, pagar uma auditoria para poder ficar tudo tranquilo em relação ao prédio que ele havia perdido. Tá? Então, o sistema, ele facilita para vocês, a Catherine vai explicar para vocês. Nós já estamos conversando de poder evoluir um pouquinho mais na conciliação para que você tenha assim uma vida mais tranquila em referente aos números que você presta diante dos balancetes condominiais, tá? Seria praticamente esse recadinho que eu queria dar para vocês. Vou passar aqui a palavra para a Catherine. Desculpa, eu não falei, quem não me conhece, a maioria me conhece, sou Luciano, um dos proprietários da PRG, tá bom? Um abraço para vocês e esperamos vocês nas dúvidas após a explanação da Catherine, tá bom? Pessoal, só um recadinho antes da gente passar a palavra para a Catherine, e dentro em breve a gente vai fazer uma nova apresentação dessa ferramenta. Então, como o Luciano falou, tá, a gente vai ter também uma outra live para falar mais da Assembleia Virtual com as novas melhorias que nós fizemos no programa, tá? Agora sim, eu vou passar a palavra para a Catherine, tá? Fiquem à vontade. Boa tarde para todos. Estou um pouquinho nervosa, tá? Porque eu gosto de falar com poucas pessoas, mas já vi que tem mais de 30 aí para escutar o que eu vou falar. Então, eu vou passar esse recadinho aí para vocês. Eu vou acabar compartilhando a minha tela para mostrar para vocês as opções que tem no nosso sistema, né? O que acontece hoje nas administradoras, né? Que foi até uma coisa que o Luciano apontou. Muitas administradoras hoje, elas não fazem uma conciliação diária, né? Ela baixa somente as cobranças e vai lançando lá as suas despesas, e depois de um determinado período, sei lá, dia 20 de cada mês, eles vão lá e começam a fechar o demonstrativo do mês seguinte, né? Ou do mês em curso e tudo. Então, hoje, se um síndico ligasse para uma administradora qualquer, vou pegar aí o Pedro da PECOM como exemplo, eu sou síndica de um prédio que ele administra. Eu ligo para a administradora e pergunto assim, Pedro, fala para mim qual que é o saldo hoje, atual, da conta do prédio. Então, algumas administradoras o que fazem? Vão virar para o síndico, né? No caso, para mim. Falam assim, dona Catherine, a senhora me dá uns minutinhos, eu vou verificar e depois eu lhe dou um retorno. O que o atendente do outro lado está fazendo? Ele vai lá, entra na conta do edifício, seja no Itaú, Bradesco, o que for, ele vai pegar o saldo que está lá no banco, vai ver se está coincidindo com o meu sistema e vai ver ainda se tem alguma despesa pendente. Então, isso vai levar um desgaste entre a administradora e o cliente, né? Então, o síndico, às vezes, acaba ficando um pouco descontente com a morosidade da informação. Então, hoje, com a conciliação bancária, você não teria esse tipo de problema. Se você faz a leitura do extrato e também faz a leitura do teu arquivo de cobrança, que são as baixas de retorno, que hoje muita gente utiliza, e esses dias eu tive uma surpresa que tinha uma pessoa ainda que baixava com a base da francesinha, né? Então, hoje, o que acontece? Se você for fazer a leitura do extrato e também fazer a leitura do arquivo de cobrança, que é o retorno, você vai ter o saldo da tua conta espelhado no teu sistema de condomínio. Então, muita gente também acaba não conhecendo a opção que a gente tem no sistema, que é o financeiro, que é o extrato bancário. Aquele extrato é o espelho do extrato que você tem na conta lá no Itaú, no Bradesco, ou a instituição que você trabalha. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer para fazer essa leitura de extrato. Primeiro, a gente tem que ter um arquivinho, que é um arquivo igual ao de baixa de cobrança, tá? Ele também vem em TXT, o banco vai disponibilizar isso para vocês. Vocês vão entrar em contato conosco e nós vamos fazer uma configuração, tá? É necessária essa configuração, porque nós vamos pegar todos os históricos que vem no extrato do banco e vamos configurar com o sistema da PRG. Então, vamos supor, se hoje eu fizer a conciliação do meu prédio diariamente, todo dia eu estou com o meu prédio fechado. Então, hoje, se eu precisasse soltar o condomínio com uma certa urgência,
eu já estava com tudo batido, o meu demonstrativo, com o meu relatório de receitas recebidas, com o meu extrato bancário, que tem lá no sistema. Então, já estaria redondinho se eu tivesse que fechar, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, eu vou mostrar mais ou menos a tela aqui do sistema. Vocês vão ver que agora apresenta uma mensagem aqui, que isso acabou de sair aqui do nosso forninho. Todos os lançamentos pendentes que vocês tiverem no sistema, de 3 meses para trás, quer dizer, de julho para cá, vai ser apresentada essa mensagem. Existem lançamentos pendentes de compensação. Você deseja emitir um relatório? Eu vou clicar aqui no sim, e ele vai apresentar aqui para mim, ó, todas as despesas pendentes de todos os prédios que eu tenho. Tá? Depois eu vou mandar para vocês a configuração, porque é a partir dessa atualização que está disponível, a atualização de hoje. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o prédio que eu vou usar de modelo, e vocês vão ver que vai coincidir com o meu extrato lá. Ó, vocês podem ver aqui, deixa eu dar um... Esse aqui vai ser o prédio que eu vou utilizar para vocês verem. Vai ter aqui uma despesa de 5.000 e uma outra de 606,06, tá? Ah, Catherine, mas eu não vi essa opção e eu preciso emitir o relatório mesmo assim. Não tem problema. Você vai vir em relatórios auxiliares. Vou vir aqui, ó, em lançamentos por período, que é o relatório 03080. Eu vou colocar aqui o meu período de pesquisa, vou colocar aqui 1/8 de 2020 até 30/8 de 2020. Eu tenho N filtros aqui que eu posso fazer, mas eu vou direto aqui, ó, no filtro de pendentes. Vou clicar aqui no avançar e vou selecionar o meu prédio que eu estou usando no momento. Vai abrir aqui o relatório e ele vai mostrar novamente aquelas despesas que nós vimos assim que eu abri o sistema. Então, aqui está a despesa dos 5.000, que está pendente, e também a despesa de 606,06. Tá bom? Para a gente poder fazer a leitura do extrato, do arquivo de extrato, como eu falei no princípio, a gente precisa fazer umas configurações no sistema. Para que a gente possa fazer essas configurações, a gente vai precisar do arquivo do cliente, tá? Se você usa só o Banco Itaú, a gente vai fazer uma única configuração para o Itaú se todos os arquivos estiverem com as mesmas nomenclaturas. Eu vou abrir para vocês aqui um extrato. Esse aqui é um extrato que vem do Banco Bradesco. Então, se vocês verem aqui no cantinho, ele vem assim, ó, tarifa, registro de cobrança, tarifa bancária, um cheque que foi compensado, uma cobrança que foi baixada. Então, isso aqui é como se fosse o extrato que você recebe impresso lá do banco, ou que você tira aí no site do Itaú ou do Bradesco, o que for, tá? Com esse arquivinho, a gente vai aqui em manutenção, lançamentos, leitura de extrato. Aqui eu tenho várias instituições financeiras que nós podemos fazer as configurações, tá? Eu estou usando neste momento o Banco Bradesco. Aqui eu vou selecionar aonde eu salvei os meus extratos. Quando eu der o Enter, ele vai habilitar aqui para mim a opção de configurar. Nessa opção, nós vamos configurar os históricos que existem dentro do extrato. Então, eu mostrei lá para vocês a questão da tarifa de registro de cobrança, né? Tem também tarifa de manutenção de conta, tarifa comandada de cobrança, que é um exemplo que eu peguei para mais ou menos vocês entenderem. Então, a gente consegue aqui colocar alguns históricos para que quando a gente for ler o extrato, ele vai fazer o lançamento ou compensar alguma despesa. Tá? Eu consigo também incluir aqui lançamentos de aplicação, de resgate, CPFL, água,
o que tiver lá no histórico do extrato, eu consigo fazer aqui, colocar os seus históricos também. Nessa coluninha de conta, nós vamos incluir a conta de classificação que você faz o lançamento, em lançamentos por edifício. E essa coluninha fundo, Kéter, eu quero que esse resgate já vá direto para o fundo condomínio. Então, eu coloco aqui o código do fundo e quando eu fizer a leitura do extrato, ele vai automaticamente para o fundo, tá? A única coisa que vocês não vão conseguir fazer sem o auxílio da gente aqui, do suporte, seria essa configuração aqui em cima, que são as posições do arquivo. Essas posições, se eu fizer para um banco, que é o Bradesco, ele vai servir para todos os edifícios que vocês vão utilizar o Bradesco. A única coisa diferente são as nomenclaturas aqui embaixo, que são os históricos das despesas. Tá? Antes de eu fazer a leitura aqui do extrato, eu vou mostrar aqui para vocês o meu prédio, que eu fiz alguns lançamentos. Vocês podem ver aqui que tenho várias despesas. Olha, eu tenho essa aqui, ó, de R$ 606, que ela está pendente de pagamento, né? Então, ela não compensou ainda. E eu também tinha aquela de 5.000, que também está pendente. Agora eu vou fazer, e vocês podem ver também que eu não tenho nenhum lançamento aqui, ó, vou colocar o histórico em ordem alfabética, vocês podem ver que eu não tenho nenhum lançamento de tarifa de conta ou tarifa de cobrança, tá? Então, aqui eu não tenho nenhum tipo de lançamento de tarifa. Vou fazer aqui a leitura do meu arquivo. Para eu fazer a leitura, é só eu clicar 2 vezes aqui em cima do arquivinho, ele vai explodir essa telinha aqui para mim. Então, ele começou lá, ele trouxe o meu saldo inicial, que é o meu saldo que tem lá na conta do meu prédio, lá no meu banco. Ele vai fazer aqui, ó, a tarifa de registro de cobrança. Ele colocou aqui, ó, novo lançamento. A mesma coisa na tarifa bancária. Ele também fez um novo lançamento. E aqui o dos 5.000, ele compensou o cheque, tá? Então, quando eu clicar aqui em gravar e voltar lá em lançamentos por edifício, esses valores vão estar lançados e o meu cheque vai estar compensado, ok? Então, eu vou clicar aqui no gravar. Foi efetuado com sucesso. Eu posso até imprimir, né, esse extratinho aqui, que não há necessidade, já que você vai emitir o extrato através do financeiro. Vou sair dessa opção. Vou de novo lá nos lançamentos por edifício. Vou colocar aqui em ordem novamente. Olha, vocês podem ver que aqui já veio uma tarifa de registro de cobrança de R$ 2,06 e também a tarifa bancária de R$ 86,70. Vocês podem ver que essa minha despesa aqui de R$ 606, ela continua pendente, porque ela não apareceu lá para mim no histórico, lá no extrato. Mas a de 5.000, ela compensou, tá? Então, isso é você fazer a sua leitura de extrato, juntamente com a leitura que você tem que fazer lá dos seus arquivos de retorno. Tá? Eu vou processar aqui o nosso cálculo. Coloquei aqui, ó, dia 1/8 até 31/8. Aqui está o meu saldo, né? De tudo que entrou e tudo que saiu, os 42.000. E ficou aqui a minha despesa pendente, né? Então, o meu sistema já está mostrando que eu ainda tenho que pagar essa despesa aqui. Quando eu for aqui no financeiro, extrato bancário, vou colocar aqui o mesmo período. Ele vai trazer aqui para mim, ó, tudo que entrou, tudo que saiu, com o mesmo saldo lá que começou a minha conta.
E aqui vai apresentar para mim o saldo inicial. Aqui vai apresentar o saldo anterior, né, que estava lá da minha conta, todas as entradas, todas as saídas e o meu saldo final. E aqui vai ficar aquela despesa pendente que a gente vai lançar posteriormente. Então, se você puder fazer a leitura do extrato diariamente você vai estar com o teu extrato igualzinho o teu extrato da conta. Então, voltando como eu falei lá a princípio, né? Quando eu falei, dei o exemplo do Pedro da Pecom. Se eu ligasse para o Pedro agora e perguntasse para ele qual o real saldo da minha conta, ele não precisaria pedir um tempo para me responder, ele entraria nessa opção do financeiro e já apresentaria para ele o real saldo que eu tenho lá na conta. Por quê? Porque eu também já li os meus recebimentos. Então, aqui, ó, valores recebidos, todas as minhas receitas já estão sendo apresentadas aqui no extrato. E também todas as minhas despesas. Então, bateu tanto o meu extrato financeiro como o meu demonstrativo. Tá? Então, isso é uma conciliação. Hoje, muitas pessoas acabam não utilizando essa opção, mas é uma ferramenta que vai te ajudar até em tempo dos teus processos. Hoje, se você leva, sei lá, uma semana para você fechar um edifício, ou até mais, né? Dependendo do número de prédios que você tem, você vai acabar tendo um tempo maior, né? De disponibilidade dos teus funcionários, até para ter uma outra tipo de função, ou até mesmo você adquirir mais clientes, né? E também para você dar um respaldo maior para o teu síndico, para os teus condôminos. Muita gente acabava não utilizando, acho que até alguns, né, que nem o Luciano falou, que estão na página 3, talvez nem conheciam a opção do financeiro, né? E aí pode acontecer de alguém me perguntar, né? Como que eu faço para utilizar essa opção? Gente, é simples. Vocês vão ligar para o banco de vocês, vão pedir o arquivinho do banco em TXT, tá? Se vocês utilizarem uma conta pool de vir todos os prédios num único arquivo, vixe, melhor ainda, porque aí você vai fazer a leitura de todos os prédios de uma única vez. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vou voltar aqui para compartilhar minha tela. Eu tenho um outro arquivo que eu tenho vários prédios dentro desse arquivinho que eu peguei. Então, eu cliquei aqui 2 vezes, ó. Ele fez a leitura, vocês viram que é super rápido, simples, né? Ele fez aqui, ó, de vários prédios, ele identifica e, olha, já foi fazendo meus lançamentos. Aqui eu já tive um novo lançamento. Aqui também, ó, novo lançamento. Aqui ele já lançou as tarifas para mim, porque é uma configuração já fixa, né? Todo mês tem. Então, tudo ele vai fazendo, ó, ok. Quando é novo lançamento, ele coloca novo lâncito. Então, eu consigo fazer de vários prédios de uma única vez, tá? Então, é bem simples, é que nem aquela questão quando você faz a leitura do arquivo de retorno. Se vocês fizerem desta forma, eu acho que vai ajudar muita gente aí para poder fechar os condomínios com mais rapidez, né? Então, é só vocês pedirem para o banco um arquivinho em TXT, seja para o Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, que eu sei que eu tenho um cliente aí que é de longe, que ele adora usar a Caixa Econômica, mas pode pedir o arquivo também que o sistema faz, tá bom? E vocês podem pedir aqui para a gente, para o suporte. Vocês têm meu e-mail aí, que é o ketre@prg. Vocês podem me mandar. Aí a gente vai fazer a configuração, a gente vai acompanhar cada um de vocês aí para poder fazer essa configuração no sistema. Não é um bicho de 7 cabeças, gente, é uma coisa bem simples, vai ajudar muito as administradoras. Tá, alguns clientes já vieram aqui, já conversaram comigo, até com outros colaboradores da empresa, e eu até brinco. Quantos condomínios você tem? Ah, eu tenho 25. Quanto tempo você leva para fechar os 25?
Vixe, Cat, leva os 30 dias do mês. Falei, meu Deus do céu. Eu tenho um cliente com 300 prédios. Ele fecha 100 num dia. Então, gente, ele faz o que eu acabei de mostrar para vocês. Só uma conciliação diária. Pessoal, só complementando um pouquinho aqui que a Catherine falou, eu sei que a maioria que estão na tela são proprietários e o que a gente quer é que você trabalhe menos e ganhe mais dinheiro. Eu acho que esse é o objetivo de vocês. E deixem o cliente de vocês satisfeito, ou mais do que satisfeito, tá? Então, trabalhar menos e ganhar dinheiro. Mas vamos supor que você fez uma aquisição de uma administradora que fechou por algum motivo e tal, e caiu no seu colo mais 50 condomínios na tua carteira. Ou você fica tranquilo porque você já tem um domínio sobre o sistema, ou você sai correndo aí e contrata mais 5, 6 pessoas para ajudar vocês. Quando eu dei o exemplo lá no começo, daquela pessoa que começou a fazer a conciliação num cliente, o que aconteceu? Ela trabalhava numa administradora pequena, que tinha lá, se eu não me engano, 27 condomínios. E praticamente ela fazia o fechamento sozinha de todos os 27 condomínios, tá? Não fazia nenhuma reunião, só não fazia reunião no condomínio. Mas ela fechava, conciliava, fazia pagamentos, tudo. Existem casos de administradoras que adoram o retrabalho. Alguém já ouviu falar nessa palavra, no retrabalho? É horrível, né? Porque imagina que você tenha lá na tua administradora pessoas trabalhando com a mesma informação em 2 setores. Quais são os 2 setores que mais ocorrem isso? Setor de contas a pagar. Às vezes o contas a pagar ele é isolado, não me toque, estou lá na minha caixinha, na tesouraria, recebe todos os documentos, ele vai lá e entra no site e faz o pagamento de cada despesa condominial. Ou seja, ele digitou tudo no site do banco ou fez de alguma outra maneira e ele fez o pagamento e fez a tarefinha dele, do setor financeiro. E aí ele pega aquele pacotão de contas pagas e transfere para a menina lá do condomínio e falou para ela, olha, toma que o filho é seu, agora você vai lançar nos condomínios. Se alguém tiver curiosidade, dá para fazer isso com uma informação só. Você lança uma informação lá na telinha, isso estou falando coisa de muito tempo atrás, tá? Tem uma telinha que você lança e a parte financeira, ela pode utilizar a mesma informação que a colaboradora da parte contábil, do fechamento de condomínio fez. Tá? Então, vamos fazer uma marcação cerrada em cima desse retrabalho aí, porque ele não é bom para ninguém. Tá? Isso ele gera uma margem de erros dentro da tua empresa. Então, a gente precisa desvendar qual é o mistério, aonde está parado aí na sua administradora. Contem conosco, porque a gente quer ajudá-los. Nós estamos escolhendo os assuntos, mas eu gostaria de abrir aqui para vocês que já estão participando, que vocês estivessem enviando para a gente qual o assunto que você tem mais curiosidade ou mais assim, você está mais ansioso ou ansiosa para que ele possa resolver algum setor dentro da sua empresa, tá? Bem, gente, eu vou responder algumas perguntinhas aqui, básicas, que vocês fizeram. Um dos nossos clientes acabou perguntando se essas nomenclaturas são por edifício. Na realidade, o Itaú, ele tem algumas nomenclaturas que já são fixas dentro do extrato, como o Bradesco, Santander, o famoso Sicredi aí, né, que está pegando muita gente devido às suas tarifas e tudo. É uma questão só de configuração, tá? Então, por isso que eu pedi, quando vocês tiverem os seus arquivos, vocês vão mandar para a gente, para a PRG, nós vamos configurar conforme a nomenclatura que tem lá dentro do extrato. O que pode acontecer, vamos supor, eu tenho um banco do Itaú, que o meu prédio tem 6 apartamentos. Não vai ter muita movimentação, são poucas movimentações. Mas eu posso pegar um prédio que tem 400 apartamentos e vão ter N movimentações diferentes daquele de 6. Então, vão ter as nomenclaturas lá também, na mesma telinha, só que ele só vai fazer aqueles lançamentos para aquele prédio que tem aquele X de nomenclaturas. Né? É uma única tela de configuração? Sim.
Você vai colocar N configurações lá, N históricos? Sim. Só que ele só vai ler para aquele prédio pequeno o que for daquele prédio pequeno. O que for do prédio grande, vai para o prédio grande, tá? Uma outra pergunta que foi é que se isso, que nem o Luciano acabou de falar, se tem no SCC. Sim, tudo é no SCC. A única diferença é o extratinho em TXT que vocês vão pegar, tá? Me perguntaram em relação àquele arquivo que eu li, gigante, que tem vários prédios dentro do arquivo. Sim, o sistema vai fazer uma verificação pelo número da conta de cada prédio. Então, não sei se vocês viram, eu posso até voltar aqui com a telinha. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Quando eu vou fazer aqui a leitura do extrato, que tem mais de um prédio no meu arquivo, olha, aqui nesse meu arquivinho tem vários edifícios. Então, ele vai trazer por prédio. Ó, aqui tem um prédio, conforme eu for descendo, ele está aqui, ó, outro prédio, e assim sucessivamente. Ele vai fazer os lançamentos dentro de cada código de cada edifício, tá? Então, isso podem ficar preocupados que não vai ter, assim, lançamentos de um prédio em outro. Vocês podem pegar o extrato não só no final do mês. Não só no final do mês, vocês vão fazer diariamente. Não precisa fechar o mês para vocês irem lá pegar o extratinho. Faz todo dia. Vocês não baixam as cobranças todos os dias para saber se a pessoa pagou o condomínio ou não? Ou por semana, né? Eu acredito na melhor forma, no melhor cenário, seria vocês lerem o arquivo todos os dias, tá? Uma também que o arquivo de cobrança é rápido, que nem o arquivo de extrato, e vocês têm que ter a informação em tempo real se o cara está devendo ou não. Vai que vocês têm uma assembleia aí, precisa saber se o cara está devendo ou não, né? Precisa ter. Tem uma pergunta aqui do cliente, do Roberto Morgado. É o seguinte, ele fala, eu tenho lançamentos individuais de tarifas bancárias. Então, vamos supor que vocês administrem um prédio enorme de 500 unidades ou mais aí, quantas forem, né? O que vai acontecer? Ele vai identificar as tarifas, vai lançar no balancete, mas ele tem uma configuração que dá para agrupar. Porque senão, imagina que você tenha lá 30 lançamentos feitos de forma automática pelo extrato que você acabou de ler. Ele não vai ficar 30 lançamentos dentro do balancete. Ele vai agrupar, e ele pode agrupar, isso é uma configuração até que necessária, para que você não fique com o balancete extenso. Um outro cliente também fez uma perguntinha. Se um prédio tiver 3 contas, vai ter algum problema? Não. Porque quando você cria a conta no SCC, você vai criar lá a conta da Caixa, a conta do Itaú, a conta do Bradesco. São 3 números diferentes dentro do cadastro do banco. Então, cada um vai ter o seu saldo inicial, sua movimentação, o seu saldo final. Então, você vai conseguir também fazer a leitura desses 3 arquivos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui que eu não tenha respondido. Acho que eu já respondi todas, mas se alguma passou, qualquer coisa podem me chamar no meu Skype, eu estou no prg_suporte1, ou podem também me mandar por e-mail, tá bom? ketri@prg.com.br ou suporte. Muito obrigada aí por todos. Eu vou passar agora a palavra para o Luiz. E muito obrigada, viu? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Com certeza, esse nosso bate-papo foi muito produtivo e vai ajudar vocês aí a melhorar a rotina dentro da administradora e ter mais tempo aí para focar em outras atividades, tá? Bom, algumas pessoas aqui me conhecem também, né? Tenho falado com algumas aí por telefone, às vezes por Skype, quando não está mais distante, mas eu também fico à disposição para o que vocês precisarem, não só com assuntos relacionados ao suporte, mas também parte comercial, novos produtos. Nós estamos aí com vários projetos aqui na PRG, com software web, software para assembleia virtual, aplicativo novo, ferramentas que são excelentes para vocês destacarem o nome da administradora de vocês, tá? Então, o meu e-mail é luis@prg.com.br. Fiquem à vontade aí também, se precisarem, tá? Eu vou dar a palavra agora para o Luciano falar mais 2 minutinhos para a gente não estender muito aqui o nosso tempo, tá? Mais uma vez, obrigado. Uma boa tarde para todos e até mais.
Pessoal, só para finalizar, o Luiz comentou rapidinho sobre a versão do programa de condomínio, versão web. A gente sabe que tem clientes que têm interesse nessa versão e tem clientes que não têm interesse. Então, quem não tem interesse, não fique preocupado, porque a versão desktop não será descontinuada. Fique tranquila. Se você gosta de trabalhar do jeito que você está hoje, fique tranquilo. Se você gosta ou tem curiosidade de trabalhar na web, a gente está fazendo aqui uma série de testes aqui e aos poucos nós vamos evoluindo nesse contato com vocês, na apresentação para vocês, para que nós possamos migrar, fazer a migração de forma gradativa para quem tem interesse. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e em breve nós estaremos aí, e isso se a Catherine não for eleita candidata, né? Porque eu acho que ela estava querendo ser candidata aí, que ela deu um tchauzinho para todo mundo, aí ela está querendo alguns votos aí, tá, gente? Então, é brincadeira. Então, agradeço, tá? E a gente conseguiu terminar aí. E, tem gente que já falou que vai votar nela aí, já estou sabendo, mas tudo bem. Vamos trabalhar, né? Porque eu sei que vocês estão em época de fechamento. Agradeço aí e podem mandar perguntas para a gente aí, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço para todos.